Os romanos gostavam muito de construir estátuas. A adoração ao imperador era muito comum. A adoração de imagens e de ídolos foi introduzida na igreja. Constantino tinha uma predileção particular pelo deus Sol Apolo. No livro A História da Igreja Oriental, na página 184, vemos o pungente comentário. As moedas de Constantino tinham de um lado as letras do nome de Cristo e do outro lado a figura de Apolo, o Deus Sol, como se ele não ousasse renunciar à proteção do Deus Sol. Aos poucos, gradualmente, durante este período, os mandamentos de Deus foram substituídos por dogmas humanos. O simples princípio bíblico da salvação pela fé em Jesus Cristo foi substituído pelo complicado sistema de salvação pelos dogmas e decretos da igreja. O apelo de Deus para o seu povo nesta época era por fidelidade à palavra de Deus. Acomodação. A mensagem a Pérgamo nos adverte contra isto. Acomodação. A acomodação ocorre quando nos convencemos de que algo errado está certo. Sabemos que algo não está em harmonia com a vontade de Deus. Sabemos que algo não tem o apoio das Escrituras, mas praticamos mesmo assim. Fechamos os olhos para o perigo. É muito perigoso fechar os olhos quando você está caminhando na beira de um precipício. Faz uma enorme diferença se você der alguns passos na direção errada. E trágico é quando você sabe que algo está errado, mas pratica mesmo assim. A questão é, como a igreja em Pérgamo chegou a este ponto? Afinal de contas, não tinham eles sido fiéis antes? Não tinham eles sido fortes antes? Durante os momentos críticos? Como eles acabaram caindo e deslizando precipício abaixo? Vou lhes mostrar uma outra coisa sobre a cidade onde esses crentes viviam. Esta área é conhecida como Asclepion, um templo e centro de tratamento, dedicado a Asclepio, o deus da cura. Foi também o primeiro completo spa de saúde da história. Um empresário grego ou romano que estivesse esgotado podia vir aqui e receber atendimento de primeira. Ele seria levado até a Via Tecta, o caminho sagrado, um lugar repleto de terapeutas e comerciantes da saúde. Lá ele podia escolher entre diversos serviços voltados para a satisfação dos sentidos. Podia tomar um banho de lama ou mergulhar nas fontes de águas curativas. Após água quente e fria, ele podia relaxar lendo na biblioteca local ou mesmo visitar o teatro. Ele podia até ter os seus sonhos analisados, uma antiga forma de psicoterapia. Aqui fazia-se de tudo para aliviar as pessoas de suas tensões. Pérgamo não era uma cidadezinha à margem do Império Romano. Sua rica cultura disputava com a de Atenas e Alexandria. Em outras palavras, a cultura pagã de Pérgamo oferecia às pessoas um conforto bastante sofisticado. Fazia as pessoas se sentirem bem, fazia as pessoas adormecerem. E é nestas horas que você começa a se acomodar. Quando você tem todo o conforto, quando você quer apenas o caminho fácil, pois o caminho fácil pode levá-lo à beira de um precipício. Acomodação. Este é o problema que Jesus, o grande médico, diagnosticou aqui. Então a pergunta é, que remédio ele ofereceu? O que pode nos proteger da acomodação, de perdermos nossa fé? Os riscos que os crentes enfrentavam aqui em Pérgamo são ilustrados por meio desta construção chamada Basílica Vermelha. Ela tem uma história interessante. Escavações revelaram que ela foi originalmente construída como um templo ao deus egípcio Serápio. Dentro destes muros, todo tipo de rituais ocultos eram praticados. Mas no período bizantino, uma igreja foi fundada aqui. Ela se tornou a Basílica Vermelha, e cânticos em louvor a Cristo ecoaram por estes muros milenares. Agora, construções, é claro, não são boas ou más. Você pode adorar o Deus do céu em qualquer lugar. Sua glória enche toda a terra. Mas o problema em Pérgamo era que os corações dos crentes estavam como esta igreja. Eles estavam entoando cânticos a Cristo. Porém, outras vozes também ecoavam dentro deles. Eles estavam praticando coisas contrárias à instrução de Cristo e que enfraqueciam a fé deles.
Eles estavam misturando o louvor a Deus com crenças que distorciam a imagem de Deus. Eles estavam começando a se acomodar. Este era o problema em Pérgamo. Isto foi o que o grande médico diagnosticou. Estas são as ruínas da grande biblioteca de Pérgamo. Ela um dia abrigou mais de 200.000 volumes. Era uma quantidade fenomenal para aquela época. Dizem que o líder militar romano Marco Antônio tomou a biblioteca e a deu a Cleópatra. Ainda podem ser vistos os furos nas pedras, dos ganchos que sustentavam as prateleiras dos livros. O povo desta cidade tinha uma obsessão por colecionar livros. O que o médico dos médicos recomendou para os crentes daqui tinha a ver com um livro em particular. Uma fonte de conhecimento em particular. A palavra de Deus. Ele queria que eles fizessem mais do que apenas colecionar livros. Ele queria que eles estudassem a fundo o livro dos livros. Vamos dar uma olhada na mensagem que o grande médico enviou para a igreja de Pérgamo de então. Nós podemos ler a sua prescrição no livro de Apocalipse, capítulo 2, e verso 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus identifica-se a esses crentes como alguém empunhando uma espada afiada de 2 gumes. Parece ser um instrumento cirúrgico usado pelo médico da alma. Mas o que esta espada significa? Bom, a Bíblia nos esclarece. Veja o que Paulo diz aos Efésios, em Efésios capítulo 6 e verso 17. Aqui ele está falando sobre a armadura espiritual que o crente deve usar. Ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ilumina, nos transforma através da palavra que Deus deixou. O autor do livro de Hebreus reforça ainda mais este conceito. Veja em Hebreus capítulo 4 e verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é uma faca afiada, alcançando as partes mais profundas do nosso ser, revelando nossos pensamentos secretos, deixando claro nossos motivos ocultos. Então este é um instrumento que Cristo traz ao povo em Pérgamo. Ele chega até eles com a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. O remédio que ele traz para a igreja acomodada é a palavra viva. Mais adiante em sua mensagem a Pérgamo, Jesus os adverte acerca das funestas doutrinas dos nicolaítas, pessoas que estavam distorcendo a compreensão de Deus e a sua palavra. E Jesus diz no versículo 16 de Apocalipse, capítulo 2, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui, de novo, temos o quadro de Cristo empunhando a sua palavra em uma batalha contra a acomodação, uma batalha contra aqueles que estavam minando a fé. O que o grande médico está dizendo é que a sua palavra é o remédio para a acomodação. Precisamos absorver esta palavra. Precisamos permitir que a palavra de Deus penetre profundamente no nosso coração. Precisamos edificar a nossa fé com base em suas afirmações. A palavra vai nos mostrar o que é a verdade de Deus e o que não é. A palavra vai nos mostrar o que é espiritualidade genuína e o que não é. A palavra vai nos mostrar que passos conduzem a um relacionamento saudável com Deus e que passos nos afastam dele. A palavra vai nos impedir de cair no precipício. Nossos sentimentos nem sempre são de confiança. Outras pessoas nem sempre são de confiança. Mas a palavra de Deus sempre aponta na direção certa. É uma subida e tanto. Este é considerado o anfiteatro mais íngreme da antiguidade. O povo de Pérgamo vinha a este teatro regularmente para assistir a comédias e dramas. Fazia parte da cultura pagã que influenciava os crentes daqui. Eles podiam vir e assistir a dramas como os de Medeia, a mulher que matou os filhos após ser desprezada por Jasão. Eles podiam assistir a dramas sobre Édipo, o homem que arrancou os olhos após saber que havia dormido com a sua mãe. O teatro grego explorava alguns obscuros e solenes aspectos da natureza